Olá, professores do 8º ano. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora de língua portuguesa, pertenço à editora Saviesa. Estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre a coleção Descomplica Saberes. Hoje nós estamos aqui para falar do volume 2. Já conversamos bastante sobre o volume 1 em 8 capítulos, não foi isso? Agora no volume 2 não será diferente, teremos um diálogo nos 8 capítulos. Vamos começar então com o capítulo 1. O capítulo 1 ele traz então habilidades e descritores. E quais as habilidades que foram utilizadas, alinhadas aos descritores para a elaboração dos itens? Vamos conhecer? Então, nós temos aqui a habilidade 08 do 8º ano, a habilidade LP 09 que diz inferir informações pressupostas ou subentendidas com base na compreensão do texto. E a habilidade 08 do 8º ano LP 26, ela nos diz interpretar efeitos de sentido de modificadores adjuntos adnominais, artigos definidos ou indefinidos, adjetivos, expressões adjetivas em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. E na LP 0610, analisar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais. Bom, mais habilidades? Sim! Nesse volume 2, capítulo 1, ainda temos a habilidade que vai do 8º ao 9º ano, a LP 04, que diz identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha, crítica, posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. E, por fim, a habilidade do 8º, LP 34, que nos diz identificar a organização de texto dramático, enredo, conflito, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. Essas são as habilidades, elas estão alinhadas aos descritores. A LP 09, inferir uma informação implícita em um texto. A LP 26, interpretar efeitos de sentido de modificadores, adjuntos adnominais, artigos definido e indefinido, adjetivos, expressões adjetivas em substantivo com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer os próprios textos. A LP 10, identificar o gênero do texto. A LP 04, identificar a tese de um texto. E, por fim, a LP 34, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Bem, agora que você já conheceu as habilidades que foram usadas no volume 2, capítulo 1, e os descritores que estão alinhados a essa habilidade, agora vamos falar o que é prioridade para a BNCC. Vocês já sabem, o letramento. E em função disso, nós viemos aqui apresentar a vocês uma sugestão para potencializar o desenvolvimento do letramento em língua portuguesa. Lembrando que essa tela aqui é sempre a tela que eu trago uma imagem para dar para vocês uma sugestão de que texto, capítulo 1 do volume 2 que eu selecionei. Então, ele já vai aqui dando a vocês essa ideia. Vamos lá. O texto selecionado, então, foi essa tirinha. Um dia eu irei estudar direito. Como assim? As suas notas são tão boas, Camilo? Acho que quem precisa estudar direito sou eu. Então, vocês observem que essa é uma tirinha, como muitas, né? Muitas tirinhas
usam desse recurso que a gente chama efeito de sentido para provocar o quê? O humor, que é o sentido duplo da palavra, os vários sentidos, né? A polissemia, o duplo sentido da palavra direito aí. Esse texto, ele serviu de suporte para a elaboração do item 3 e foi explorado para a elaboração do item o seguinte descritor: inferir uma informação implícita em um texto. Então essa tirinha, ela foi usada apenas para isso. E eu pego esse texto como suporte para apresentar uma sequência de atividades que foram elaboradas para oferecer as etapas de desenvolvimento da proficiência leitora. Então vamos lá. Apresentar aos estudantes a tirinha selecionada do item 3. Promova uma discussão sobre as interpretações e também o efeito de sentido provocado pelo duplo sentido da palavra direito. Questionar os estudantes sobre a importância do contexto para a compreensão das diferentes interpretações. Então é o contexto, eu preciso analisar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, para eu conseguir entender o sentido do texto por meio dessa provocação intencional do duplo sentido da palavra direito. Na sequência, atividade criativa. Formar grupos de 4 ou 5 e propor aos estudantes criar tirinhas em que explorem o duplo sentido de palavras no contexto de situações cotidianas, aplicando o aprendizado que ele obteve. Então, ele vai entender, por exemplo, que a palavra direito, de forma dupla à compreensão, ela provoca humor. Então, dessa mesma forma, aplicando esse conhecimento, o grupo vai elaborar uma tirinha. Observação: é importante fornecer apoio e orientação durante a atividade, auxiliando os grupos na análise da tirinha e na elaboração do texto explicativo. Além disso, esteja atento às produções dos estudantes e incentive a participação de todos na discussão. E aqui é o momento, por exemplo, se a sua unidade escolar tiver acesso aos meios de tecnologia, né, que ele possa fazer uso para a elaboração das tirinhas, enriquecer. Nós sabemos hoje que a tecnologia oferece ferramentas muito interessantes, até mesmo para a elaboração das imagens da tira, para a criação de tiras. Se isso for possível na sua unidade, perfeito. Se não for, faça mesmo em sala de aula com o desenho à mão livre. Gostaram da atividade? O que acharam da sugestão? Eu fico por aqui. Obrigada. Até nosso próximo capítulo.